Janela do Céu. Voltamos com o programa Janela do Céu, hoje conversando com nossa irmã Isabel, e ela falava da sua experiência com Cristo, como foi que Deus a resgatou e essa novidade que Deus trouxe para ela de estar junto, né, como membro do corpo de Cristo, e toda essa alegria que a gente recebe quando Cristo entra dentro dos nossos corações e ele vai fazendo aquele processo de cura, iluminação. E a mão do Senhor é tão maravilhosa, né, que vai fazendo tudo com delicadeza, com graça, com paciência, né, naquilo que a gente suporta, para que a gente também não se perca, né, como diz a palavra, que Deus é o oleiro e nós somos o vaso, né, de barro, e que Deus vai com uma mão ali nos moldando, né, nos tornando ali, fazendo a forma, né, como Ele nos quer como servos. E Isabel, eu gostaria de perguntar assim, como foi para ti durante todos esses anos perseverar na cidade, né, sendo que já teve vários momentos aquela obra que está sendo agora, né, restaurada, está sendo levantado, e perseverar no Senhor, né, sem se perder, sem se distrair, e estar ali buscando sempre a palavra de Deus, porque a gente sabe que às vezes tudo é muito atacado, né, pelo propósito, né, enfim, justamente naquela cidade que é muito importante, né, então muitas decisões saem dali. E então, como é para ti assim perseverar, né, depois que você aceitou Jesus e está esse tempo e perseverando na graça do Senhor, né? Então, irmã, na verdade, eu vejo assim que o ministro, né, quando ele recebeu essa coisa de investir na internet, né, na mesa, assim, né, e a gente ter Pão de Judá ali, a TV por assinatura, a rádio, isso começou por aí, irmã, porque eu vejo assim que foi muito importante para nós, assim, né, para a gente se alimentar e ver os irmãos também, né, à distância, né. A gente sempre acompanhou aos domingos, assim, né, os cultos de domingo, como se fosse como você se arruma, toma banho para ir para a igreja, a gente se programava sempre para estar ali sentado, assistindo, né, ali o grupo. Como se fosse presencialmente. A gente mantinha isso. Veio isso, né, do irmão, do ministro implantar tudo isso, e a gente também, eu passei num concurso lá em Brasília, né, fiz concurso para Brasília, mas aí não tinha vaga lá em Brasília. E aí eu resolvi me candidatar para ir para o Tocantins. E aí, no meio do caminho, assim, eu fui morar nessa cidade, né, que chama Araguaína. Morei lá por 3 anos, eu tomei posse nesse concurso lá. E aí, durante esses 3 anos, não tinha igreja, né? Eu tinha deixado a igreja em Brasília. Aí a gente chegou, e agora, né? Como a gente vai fazer, né? Porque aqui não tem igreja, a gente está no norte do país, né? Não tá tão distante. E foi aí que o Senhor nos preparou, né, para esse momento de que a igreja... O Senhor já sabia que a igreja ia acabar sendo fechada lá em Brasília. E aí aconteceu da gente começar essa coisa de buscar pela internet os materiais, e a gente levou material também, né, da editora lá para estar se alimentando. E aí a gente acabou acostumando, assim, com essa forma, né, de se alimentar à distância. E aí a única coisa que a gente variava era a cidade que a gente assistia, né? A gente assistia a hora Curitiba, a hora Porto Alegre, a hora, né? E aí a gente começou a manter dessa forma. E o grupo familiar, a gente continuou igual também, mesmo dia da semana, no mesmo horário, convidando as pessoas da cidade, né? A gente recebeu várias pessoas da cidade na época para acompanhar com a gente. E aí foi assim que a gente se manteve, né? E durante esse período, irmã, foi um momento assim que a gente se alimentou muito, sabe? E a minha filha do meio até fala que, mãe, foi nessa época que eu mais me aproximei de vocês como pais, assim, né? Meu marido me acompanhou e ele ficava mais com as crianças, né, lá. E além dessa questão familiar, ela também conheceu o Senhor nessa época, né? E aí a gente tinha aquela coisa de fazer o grupo, né? E ela organizava a casa,
eu botava as Bíblias e no dia do grupo familiar. E aí também o domingo, que a gente também não perdia nenhum domingo. Era religioso, ser religioso, né? Era assim, frequente. E aí quando a gente voltou para Brasília, aí a igreja já não estava funcionando ainda, mas um ano depois ela não foi possível mais, né, continuar por outras questões espirituais aí, que a gente sabe que o inimigo acaba, né, nos roubando muitas coisas, mas aí a gente ficou sem um lugar, assim, para estar frequentando, né, ter comunhão. Mas o Senhor nos sustentou, a gente voltou para o modelo que a gente estava lá no Tocantins, né? Então a gente assistia os domingos, né? E continuou fazendo grupo familiar. Com uma questão diferente, que a gente conheceu o irmão Eduardo, né? Lá de Piratuba. E aí a Ana também, ela fazia terapia comigo pela internet durante um ano. A Ana fazia, né? Então os irmãos, eles foram muito importantes para nós nesse período, porque na hora que o bicho pegava, assim, né, e a gente ligava, mandava mensagem para o Eduardo, e aí para Ana, e o Eduardo às vezes ligava para a gente para dar uma orientação, sempre nos apacentando, sabe? Então eu digo assim que o Senhor também colocou os irmãos lá de Piratuba para nos cuidar, assim, nesse período, né? É importante, né? Tem momentos que a gente precisa da ajuda do corpo, né? Parece que Deus, ele vincula que a gente consiga sozinho até um período, assim, da nossa vida, né? Mas depois, não, agora tu precisa para trazer essa unidade, esse vínculo, né? De um ajudar o outro. Naquilo que você é fraco, eu sou forte. Naquilo que eu sou, né? Enfim, Deus fazer essa troca e a gente vê que a gente não é autossuficiente, né? Que a gente não é, nós precisamos da ajuda, da oração dos meus irmãos, da palavra, do compartilhar, né? Que nós somos um vaso e Deus é que está no controle de tudo, né? E isso une, né? Isso que nos torna assim. Deus, ele nos socorre através do corpo e a gente tem que aprender isso também, né? É verdade. Então, assim, então, por mais que a gente estivesse só ali, né, sem um lugar, né, a gente tem que acreditar, irmãos, que o Senhor está cuidando de tudo de pertinho, assim, né? Então, que a gente não pode se desligar, sabe? E buscar realmente os materiais, acompanhar a programação da igreja, olhar a dica da semana, o que o Senhor está trabalhando naquela semana, o que a gente precisa acompanhar para estar crescendo junto, né, com as novidades do reino, né? E acreditar também que o reino está dentro de nós, né, irmã? O Senhor vai fazer a obra dentro de cada um de nós, né? E assim, e durante esse período o Senhor ganhou meu marido, ganhou os meus 3 filhos, né? E ganhou meu genro agora que chegou, né? E assim, o Senhor está fazendo a obra na vida de cada um deles, assim, a gente vê, né? E a gente acaba que o corpo ali são eles. Então a gente compartilha também muito, sabe? Eu compartilho com a minha filha compartilha com o Paulo, e aí com o meu marido. E aí todo mundo vai, né? E nisso também acaba que nos fortalece, né? E aí foi assim que a gente conseguiu manter e receber o alimento, né? E tá sempre em comunhão com os irmãos. Ontem, essa semana, no dia da reunião dos presbíteros, né? A gente encontrou alguns presbíteros que a gente acompanha pela internet, né? Eu até brinquei com o Paulo, as celebridades aí, eles nem sabem, né, que a gente está acompanhando. E aí eu ainda cheguei no presbítero de Porto Alegre, a gente conversou com ele, falou, irmão, há tanto tempo a gente acompanhou você, né? E ele nem ficou, nossa, vocês estão me acompanhando de tão longe, né? Eu nem sabia. E uma benção, assim, né? O Senhor realmente é maravilhoso, né? A gente tem que aproveitar, né, toda essa estrutura que o Senhor nos trouxe, porque não é em vão, né? Muitas pessoas estão acessando a verdade. A gente não pode deixar ela parar, tem que fazer ela ser espalhada, né, a toda a criatura e realmente esse investimento na internet, né, e usando esses meios para que todo mundo possa ser alimentado da palavra do Senhor, né? E ela não venha ter nenhum tipo de barreira, né?
ela possa chegar a todos os corações. Então, Isabel, eu agradeço a presença de vir compartilhar conosco, né? Esperamos que Deus possa fazer uma grande obra na cidade de Brasília, né? Que em nome de Jesus, Deus possa estar amparando vocês lá, sustentando. E agora acredito, né? Como Deus levantou agora um presbítero, que todos possam se unir em oração, né? E fazer crescer e resgatar aqueles que Deus tem lá, né? Em nome de Jesus. Amém. Tenho certeza, assim, que essa coisa do irmão, né, ter sido indicado agora para ir para lá, assim. O irmão Eduardo até brincou com a gente, né? Em janeiro a gente se encontrou, né? Ele falou: irmã, descansa, vocês precisam descansar, né? O Senhor vai fazer. E aí você sabe, irmã, que às vezes quando a gente descansa, que aí o Senhor faz, né? Mas eu já estava tranquila, sabe? Mas eu creio que o nosso corpo lá devia... Alguém ainda tá meio ansioso, e aí eu acho que descansou também, né? Isso é na hora certa, né? O Senhor só faz a coisa certa na hora certa, né? Tá enviando aí o irmão para nos, né, cuidar lá e nos abençoar, né? Amém? Obrigada, então, pela tua presença de vir compartilhar conosco e que Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus. Nós ficamos por aqui, irmãos, que Deus abençoe a cada um. E que assim como a irmã Isabel, nós possamos ter essa dedicação também de estar sempre preparado para buscar o Senhor, colocando Cristo em primeiro lugar na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Que Cristo realmente, Ele vai, mais cedo ou mais tarde, Deus vai honrar todas essas decisões de fidelidade que nós tomamos. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.